Escrituras na Epístola aos Colossenses. Vamos abrir as Escrituras na Epístola aos Colossenses. E vamos ler os primeiros 14 versículos. E eu peço ao Jorge para vir aqui ler, por favor. Os primeiros 14 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Peço desculpa, perdi-me aqui. Aqui. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças a Deus. Obrigado. Muito bem. Antes de nós começarmos a analisar a passagem, e eu conto com alguns de vós para também participar naturalmente com os pensamentos que o Senhor colocou nos vossos corações e que poderão ser um benefício enriquecedor para todos nós, eu gostava de dizer o seguinte: daqui a 15 dias, se Deus quiser, já não sei onde é que meti as minhas folhas, daqui a 15 dias, se Deus quiser, vamos ter o nosso irmão Alberto, e daqui mandamos um abraço para o nosso irmão Alberto lá no Brasil. Daqui a pouco vamos ver a participação dele para o estudo 2, como é habitual, mas ainda vamos ter uma participação dele, se o Senhor permitir, na próxima semana, online, mas daqui a 15 dias esperamos tê-lo aqui connosco e a estar aqui neste lugar para nos ministrar a palavra de Deus. Oremos nesse sentido. E mandamos daqui um grande abraço para ele e oramos para que ele tenha e faça uma boa viagem. E um abraço a toda a família lá em São Paulo. Nós estamos no capítulo 1 e estamos no versículo 10. Nós agora iniciamos o versículo 10 e que eu passo a ler. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Bem, para nós podermos perceber o que temos aqui no versículo 10, nós temos que perceber o que é que está no versículo 9, porque o versículo 10 é a continuação do versículo 9. E se vocês se recordam, nós na semana passada fizemos um interregno no estudo bíblico, tivemos com o nosso irmão Marcos Swain e o Peter Cerqueira, e estamos agora a reatar. Se vocês se recordam, nós temos a analisar o versículo 9, que eu vou passar a ler. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios, lembram-se da epignosis, cheios de conhecimento, a palavra conhecimento é epignosis, da sua vontade, que é conhecimento máximo,
em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E nós já fizemos aqui várias considerações acerca do significado disto. E eu gostava de dizer o seguinte: para que é que nós temos esse conhecimento? Por que é que devemos ter esse conhecimento? Para que é que devemos ter este conhecimento profundo, rigoroso, como nós vimos nos estudos anteriores? Por que é que devemos ter este epignosis? Por que é que devemos ter este conhecimento no superlativo? Por que é que devemos ser profundos no conhecimento das Escrituras? E não superficiais? E não ter conhecimentos parciais? Conhecimento das Escrituras deficiente. Sabem que o conhecimento deficiente das Escrituras traz consequências danosas a vários níveis. Mas a grande pergunta é, para que é que ou melhor, para que é que Paulo, como vemos aqui nesta passagem, diz que não cessava de orar? Eu oro, para que vocês tenham este conhecimento máximo. Para quê? Seria para saberem mais do que os outros? Vocês devem conhecer muito da Bíblia para saberem mais do que os outros. Os outros sabem pouco e vocês têm que saber mais do que os outros. Seria para isto? Não. Que Deus nos livre de tal espírito, de algum de nós poder pensar que sabe mais do que quem quer que seja. Que o Senhor nos humilhe em tal pensamento, porque então é que não sabemos mesmo nada. Mas que tenhamos a humildade de perceber que o muito que possamos conhecer é muito pouco. E já vão perceber porquê. Por isso não é para saber mais do que os outros. Não é para nós termos a cabeça cheia de conhecimentos e depois podermos argumentar com os outros. E argumentar e vencer nos argumentos e triunfarmos nos argumentos em relação aos outros. Nada disso. Isto é muito importante, sabem? Porque Paulo está a orar para que eles tenham um conhecimento profundíssimo. No versículo 9. E notem para quê? Versículo 10. E então entramos no versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Sabem para que é que nós devemos ter este conhecimento? Para podermos andar dignamente diante do Senhor. Ao contrário do que os ignorantes dizem, e muitas vezes dizem de cima de púlpitos como este, o conhecimento visa a vida prática. O conhecimento visa vivermos vidas melhores. E vidas que, diz o apóstolo, sejam dignas do Senhor. E é para isto que nós devemos conhecer. Sabem? Porque quanto nós mais conhecemos, mais habilitados estamos a muita coisa. E uma das coisas que ficamos mais habilitados é saber viver a vida cristã a sério. Eu bem sei que o conhecimento em si incha. E nós no outro dia vimos a diferença entre inchar e quê? Lembram-se? Foi o Daniel até que falou nisso. Porque alguns ficam inchados. Já não me lembro qual era o contraste. Cheios. Sermos cheios. Uma coisa é sermos cheios de conhecimento, outra coisa é estarmos inchados. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. E eu sei que o conhecimento pode inchar. E alguns têm inchado. Mas aí não estão a gerir o conhecimento que Deus lhes dá. Porque o propósito do conhecimento, e já agora, quando nós lemos aqui para que, no versículo 10, e é assim que o versículo 10 começa, para que, isto é propósito. Fala-se em vida com propósitos. Qual é o propósito para a minha vida? É eu andar digno diante do Senhor. Andar digno dele. É o propósito. Nosso irmão Nando, sei que agora lá no Norte, este fim de semana, falou sobre prioridades. Se querem uma prioridade, esta é uma prioridade. Andarmos dignos do Senhor. Esta é uma prioridade na nossa vida. Para que possais andar. Há uma coisa que eu queria chamar a vossa atenção, que é o seguinte.
O versículo 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Não sei se vocês já repararam, mas normalmente as pessoas pensam que o Senhor vai à frente e nós vamos atrás. Mas o que o apóstolo Paulo diz aos crentes da graça agora é que nós vamos à frente e o Senhor vem atrás. Sabem o que é que isto significa? Responsabilidade máxima. Ele dá-nos responsabilidade máxima. Ele não vai à frente a abrir o caminho. Ele não vai à frente a mostrar o caminho. Somos nós que vamos à frente. Andas diante de mim. Como? Eu dei-te o livro de instruções. Não tens o livro de instruções? Não tens o guia? Segue-o. Eu vou atrás de ti, mas tu vais à frente. Responsabilidade máxima. Este pensamento é um pensamento que eu fiquei seriamente a pensar nele hoje. Quando pensei nisto, disse assim, é isto mesmo. Eu vou à frente. O Senhor confia em mim. Ele deu-me todos os apetrechos que eu careço. Eu tenho a sua palavra. Eu tenho a bússola, por assim dizer. Eu tenho o mapa. Eu tenho o guia para me poder conduzir. E isto é uma coisa que é muito importante. Antes de eu falar da próxima coisa, e depois vou-me calar, quero dizer o seguinte. Ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, depois falaremos disso, e talvez alguém possa falar disso, fortificando em toda a boa obra, e depois diz o versículo 10, e crescendo no conhecimento de Deus. Cá está. Então, mas eu já não tinha conhecimento. Então já não tinha epignoses. Então já não tenho o conhecimento máximo que eu devo ter. Paulo não olha para que eu tenha aquele conhecimento pleno, não parcial, um conhecimento completo. Ora, sim senhor. E devo ter? Devo, sim senhor. E quando eu tenho? Chega à conclusão que sei tão pouco. E que ainda há margem de crescimento. E por isso, lemos no versículo 10, crescendo no conhecimento de Deus. Prezados irmãos, nós nunca atingimos o máximo. Há sempre margem de progresso para o nosso crescimento espiritual. Ninguém pense que já é adulto na fé, ninguém pense que já sabe tudo, porque não sabe. O apóstolo Paulo, no fim da vida dele, e ele disse, Timóteo, traz-me os livros, especialmente os pergaminhos. O tempo da minha partida, Timóteo, sabes, está próximo. Ele estava à espera de partir de um momento para o outro. Mas traz-me os livros. Ele ainda não tinha parado de aprender, ainda não tinha parado de crescer no conhecimento. E neste aspecto nós temos que permanentemente ter esta atitude humilde de querer aprender sempre mais, porque há muito para nós conhecermos e muito para aprendermos. Não me refiro ao plano de Deus, parece quase uma coisa que nega a outra, mas não é, é uma coisa que se complementa. Uma coisa é eu em relação ao propósito de Deus, em relação à vontade de Deus, para o seu programa, para os dias em que nós vivemos, devemos ter um conhecimento máximo, claro, definido, profundo, sem dúvidas. Mas atenção, isso não nos deve inchar, deve nos colocar numa situação de humildade e perceber que nós estamos num processo de crescer no conhecimento de Deus. Uma coisa é conhecer o propósito de Deus, outra coisa é conhecer Deus. E seria uma loucura alguém dizer que em relação ao conhecimento de Deus já conhece tudo, como se Deus fosse finito e nós pudéssemos limitar o conhecimento de Deus. E este era um assunto também importante que eu queria destacar e que temos aqui no versículo 10. E a outra coisa que eu quero destacar é o seguinte. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 19, que eu quero que nós leiamos, segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 19, sabem o que é que diz o apóstolo? Diz assim a Timóteo. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Anda diante de mim. Quem professa o meu nome deve separar-se do pecado.
Sabem que isto é um exercício que nós temos que aprender a fazer e isto faz parte do crescimento que nós temos que ter, que é nós temos comportamentos diferentes de acordo com o contexto em que nos encontramos. Temos a tendência para isso. Estamos ao pé uns dos outros e não fazemos determinadas coisas que se calhar fazemos quando estamos sozinhos. Alguns até já me têm perguntado, por exemplo, estão a ver o que eu estou a dizer, não é? Portanto, diante de vós, eu tenho um comportamento que se calhar não estando diante de vós, posso ter um comportamento diferente. Posso andar com mais cuidado diante de vós e andar mais descuidadamente não diante da vossa vista. Já algumas pessoas me perguntaram, já várias pessoas me perguntaram, as pessoas quando morrem, elas sabem o que é que se passa aqui na Terra? Já várias pessoas me perguntaram isto. Já me perguntaram se as pessoas que morrem, partem, se depois quando lá estão, já partiram, se eles estão a observar e a ver o que é que está a passar aqui na Terra. E sabem que um dos pensamentos que eu acho que algumas dessas pessoas têm é que se calhar ficam um bocado incomodadas, ele está lá em cima, já partiu e está a olhar para mim, cá para baixo, como é que eu me estou a portar? Eu não sei o que é que vai na cabeça delas quando fazem essa pergunta. Mas eu pessoalmente creio, de acordo com aquilo que eu vejo nas Escrituras, que ninguém de lá de cima olha cá para baixo. E está a ver o que é que cá se passa, e está a ver o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Sabem uma coisa? Eles estão demasiadamente ocupados com coisas bem mais importantes para estarem distraídos com o pecado cá em baixo. Eu vou-vos dizer, eu estou no céu, eu vou-vos dizer uma coisa muito importante, que me parece que devo aqui dizer. Mas afinal, quer dizer, se o meu querido irmão ou irmã que partiu está lá em cima e eu estou preocupado que ele olhe cá para baixo e me veja a fazer alguma coisa de errado, então mas como é que é? Então mas o senhor não está lá em cima, não está a olhar cá para baixo e não está a ver se eu estou a fazer alguma coisa de errado? Tem que ser o irmão ou a irmã. Então o irmão ou a irmã é mais importante do que o meu Deus que está lá em cima e está a olhar e está a ver. E ele não está lá em cima, ele está atrás de mim, ele diz, anda diante de mim. Eu estou atrás de ti, eu estou a ver tudo o que tu fazes. E sabem que esta coisa da responsabilidade que eu referi há bocado, por um lado, tem a ver também com este aspecto da responsabilidade em relação ao cuidado que eu tenho que ter na minha vida cristã de santidade. Porque Deus dá-me uma grande responsabilidade e depois diz-me assim, olha, eu não vou à tua frente, tu tens aí o manual para saberes o caminho. E isto eu não explorei este pensamento, porque o Senhor diz, tu vais à minha frente, mas tu sabes o caminho, tens aí o livro que te permite saber o caminho. Isto obriga-nos a estudar o livro, isto obriga-nos a conhecer bem o livro, nós temos que conhecer bem o nosso roteiro, porque o roteiro é a Bíblia e nós temos que o conhecer bem, para seguirmos em frente e não fazermos asneiras. E o Senhor vai atrás. E Ele vai atrás, Ele está a olhar, Ele está a ver o que é que eu estou a fazer. Ele está a ver o que eu estou a fazer. E isto deve nos levar a termos cuidado para não pecarmos. Na segunda carta a Timóteo 2,19, ele diz assim, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade. E sabem, eu estava a pensar acerca disto e pensei assim, o que é que pode ajudar um crente? Porque este é um dos problemas que nós temos que ser muito práticos. O que é que pode ajudar um crente a vencer o pecado? Este é um problema com que nós lutamos. Um dos grandes problemas que todos os crentes enfrentam é o pecado. Como é que eu posso realmente ser ajudado a lutar com o pecado e a vencer o pecado e a não ser vencido pelo pecado? Já temos várias coisas que são importantes. Já temos um manual, não é? Para saber o caminho e não nos metermos em caminhos tortuosos. Temos o Senhor atrás que está a olhar. Mas temos uma outra coisa muito importante que eu queria chamar a vossa atenção. Isto que eu vos vou dizer tem um pouco a ver, eu depois digo no fim, mas lembrem-me, senão depois esqueçam. E já me calmo. Livro de Ezequiel, capítulo 43. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 43. E lemos assim, Ezequiel, capítulo 43, lemos assim no versículo 10. Tomem bem atenção. Estas palavras são palavras dignas de séria meditação por todos nós. São palavras muito antigas.
estão num livro muito antigo, no livro de Ezequiel. Quase ninguém conhece o livro de Ezequiel. Poucos vão ler o livro de Ezequiel. Poucos conhecerão o livro de Ezequiel. Nós devemos ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, até mesmo as genealogias, devemos ler aquilo tudo. Devemos estar familiarizados com a Bíblia. Nós devemos conhecer bem o manual. Não se esqueçam, o Senhor está atrás de nós, não vai à nossa frente. E a gente tem que conhecer bem o manual. No capítulo 43 e no versículo 10 nós lemos assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe-la do modelo. Está aqui o segredo. Querem viver uma vida triunfante sobre o pecado? Queremos viver uma vida triunfante sobre o pecado? Não é queres, é queremos. Eu também estou incluído, na mesma batalha, na mesma luta. Deus disse ao profeta isto: Pois ao filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa. A casa de Israel anda mal. A casa de Israel anda no pecado. A casa de Israel anda-me a desagradar. A casa de Israel não anda digna diante de mim. Para ajudá-los, vais fazer isto. Mostra-lhes esta casa, para que se envergonhe. Nós precisamos de nos sentir envergonhados, sabem? Temos que passar por vergonha. E só quando passamos pelo processo de vergonha é que nós aprendemos. Mostra à casa de Israel esta casa. Que casa é esta? É o templo em Jerusalém. Mostra à casa de Israel esta casa para que se envergonhe das suas maldades e que ela lhe sirva de modelo. Eu preciso de um modelo para eu ser modelado. O modelo modela-me. O modelo ajusta-me. O modelo transforma-me. O modelo põe-me de acordo com o modelo. E sabem de uma coisa curiosa? E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, versículo 11, faz-lhes saber a forma desta casa. Faz-lhes saber a forma desta casa. E a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Sabem o que é que Deus disse a este homem de Deus para ele dizer à casa de Israel? Para olharem lá para o templo? Para mostrar o templo a eles. Sabem para quê? E todos estes pormenores? Para eles verem como é que era o templo. Para eles verem a trabalheira que havia naquele templo. Sabem para quê? Para o problema do seu pecado ser resolvido. Os cordeiros, toda a espécie de animais que havia lá, que eram degolados e que eram sacrificados. E todo o processo que tinha a ver com o mesmo assunto. E que eles se envergonhem. Se vocês quiserem ver o resto do contexto e lerem para baixo, ele diz no versículo 12, esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E a santidade estava ligada ao sacrifício. Sabem que o que nos leva a viver uma vida santa é aquilo que Cristo fez por mim na cruz? Eu já explico melhor. Estas são as medidas do altar. Estas são as medidas do altar, versículo 13, por côvados. O côvado é um côvado e um palmo. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, de um palmo. E esta é a base do altar. Nós precisamos de conhecer as medidas do sacrifício. Nós precisamos de conhecer as medidas do sacrifício para vencermos o pecado. E ele continua por ali abaixo. E do fundo, versículo 14, desde a terra até à listra de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até à listra grande, 4 côvados, e de largura 1 côvado. E o areal de 4 côvados, e desde o areal até cima havia 4 chifres. E o areal terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. Vocês têm bem a noção
da complexidade do Calvário. Tem a noção? Tem a noção das dimensões do Calvário? Tem a noção do que o Calvário implicou e o que envolvia? E que está retratado no que se passava naquela casa. E que o profeta devia mostrar à casa de Israel. Versículo 17, ele listra 14 côvados de comprimento e 14 côvados de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele o holocausto e para espalharem sobre ele o sangue. E nós continuamos por aqui abaixo. Eu vou parar aqui, porque vocês leiam este capítulo com atenção. E Deus está a impressioná-los com o sacrifício, ou com os sacrifícios que se realizavam ali dentro do templo. Volta ao princípio. Tu, pois, ao Filho do Homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Quando nós pensamos no que o Calvário significa, quando nós pensamos no que o Senhor Jesus Cristo foi sujeito, aquilo a que Ele foi sujeito por causa dos meus pecados, isto deve nos envergonhar sobremaneira. De tal maneira que a gente deve abominar o pecado e viver uma vida santa. E este é o propósito do conhecimento. Temos conhecimento para quê? Para andarmos dignos dele. E agora, a tal passagem que eu disse, que depois pedi para me lembrarem, e que vocês não me lembraram, já se tinham esquecido, mas eu lembrei-me, e que é a seguinte. Compreendem que Romanos 12, como é que o apóstolo Paulo diz? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Vocês estão a ver a compaixão, está no capítulo 5, perdão, capítulo 12. Vocês estão a ver no capítulo 12 da carta aos Romanos. Ele falou nos capítulos anteriores já acerca da misericórdia de Deus para com eles, para connosco. E chega ao capítulo 12 e diz, eu rogo-vos, faça a compaixão de Deus. Vocês viram a compaixão que Deus teve para convosco, a misericórdia que Ele teve para convosco. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É razoável, é lógico, faz sentido que viveis uma vida consagrada. Face à compaixão de Deus. Era isto que o profeta Ezequiel estava a fazer em relação à casa de Israel. Se o Calvário, o que o Calvário implica, e a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, não nos mover, eu digo-vos, o que é que nos poderá mover? Sabem o que é que o profeta Jeremias um dia disse? Palavras proféticas do Senhor. Ó vós que passais pelo caminho, não vos comove isto, não vos comove a minha dor. Sabem que comover é um sentimento profundo que leva à ação. Por isso é que é comover. Que isto nos leve e nos mova para aquilo que Deus quer. Um próximo irmão, faz favor, que tenha pensamento, certamente que alguém tem, pensamento, estudou a passagem. E vamos aproveitar. Vamos embora. Nando, podes avançar. Isso é muito prático. Por favor, eu preferia que tu viesses cá, não é? Mas o Dário pode vir. Então vais tu primeiro, depois vem o Dário. É muito rápido. Em relação ao versículo 10, e como o Carlos disse, e muito bem, o versículo 10 só faz sentido se estiver associado ao versículo 9, quando nos fala de estarmos cheios do conhecimento em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, muito resumidamente, a inteligência espiritual, nós podemos procurar conhecimento na palavra por nós próprios e não conseguimos atingir nada. Temos que estar cheios do conhecimento, da inteligência espiritual e da sabedoria de Deus. Isto é quase como que a inteligência espiritual ser a capacidade que o Senhor nos dá para discernirmos a palavra de Deus, para estudarmos, para conseguirmos miuçar aquilo que o Senhor nos quer dar. E é impressionante que isso traz-nos paz. Para além disso, fazer com que nós andemos dignamente diante do Senhor, e aí entramos no versículo 10, tudo isto é para nosso benefício. E era isto que o apóstolo Paulo queria a estes irmãos.
Ou seja, ele queria que eles pudessem ter gozo, e nós vemos no versículo 11 que ele fala nisso. Isso dá-nos gozo. Nós termos a segurança de que estamos alinhados com a palavra de Deus e temos a certeza absoluta de que este conhecimento, o Senhor tem-nos dado inteligência espiritual e tem-nos dado sabedoria. Ou seja, não basta só nós termos a inteligência espiritual e sabermos muito bem. A sabedoria que depois vamos buscar da parte de Deus é que faz com que aquilo que nós adquirimos inteligentemente na palavra, passamos à prática. A sabedoria faz parte de tudo isto e depois passarmos à prática. E como é que nós vamos passar isto à prática? Infelizmente, nós vemos ao longo da história homens tentarem adquirir conhecimento sem estes dois ingredientes, sem a inteligência e sem a sabedoria. E aos nossos olhos, e o Carlos há bocado falava nisto, e é mesmo isto, nós às vezes podemos enganar-nos a nós uns aos outros, mas ao Senhor ninguém engana. E às vezes ficamos admirados como é que olhamos e vemos homens de Deus que têm a responsabilidade na igreja e vemos a vida deles lá fora completamente um caos. Em termos familiares, em termos dos filhos, em termos de relacionamentos mesmo. Nós pensamos assim, como é que este homem que tem conhecimento da palavra, então e o resto? E a inteligência espiritual, e a sabedoria. E é isso que nós devemos procurar. Porque se nós não procurarmos isso, nós não vamos ter gozo. E nem vamos ter paz. É muito complicado nós lermos a palavra de Deus sem esta inteligência e sem esta sabedoria dada por Deus. Nós não vamos sentir paz. Nós não conseguimos ler a palavra de Deus e pensar assim, será que é mesmo assim? Não é assim? E depois tem outro problema muito gravíssimo, é que depois nós não vamos conseguir remir o tempo. Quando o Senhor diz que nós devemos remir o tempo. E remir o tempo é estar seguro nestas coisas. Porque senão, depois vamos estar a perder tempo com ações que praticamos na igreja que não são próprias para a igreja em si. Quer dizer, quando nós devíamos remir o tempo e aplicarmos este conhecimento da palavra em coisas que, de facto, possam nos fazer andar dignamente diante do Senhor, então vamos aplicar esse conhecimento e vamos aplicar isso em coisas úteis, em coisas que o Senhor diz assim, sim senhora, isto é aquilo que eu quero de vocês. Ou então, nós estamos a fazer coisas que o Senhor diz assim, isto está fora de tempo. Quem tem que fazer isto não são vocês. Isto pertence a outra dispensação. Não é ao meu povo, a igreja em si, que eu quero que vocês façam isso. Isto é o povo de Israel, era a nação de Israel que tinha que fazer isso. Vocês estão a perder tempo com isto. Porquê? Porque há falta de inteligência e de sabedoria vinda da parte de Deus. Nós não procuramos isso. A sabedoria, nós vemos que a sabedoria vem do temor ao Senhor. Vem de nós nos dedicarmos uma vida plena àquilo que o Senhor nos quer dar. Se nós não conseguirmos, se nós procurarmos a palavra de Deus só para nos incharmos, como o nosso irmão Daniel diz, nós não vamos conseguir poder extrair isto. E extrair isto dá-nos gozo. Quando nós não sentimos gozo ao ler a palavra de Deus, então temos que examinar-nos e pensarmos o que é que está mal. Porque ler a palavra de Deus é sentir gozo. E esse gozo só vem quando nós discernimos verdadeiramente. Quando nós vemos que o Senhor, aquilo que Ele está para me dizer hoje é isto. Então é isto que eu quero. E sentimos sede e queremos beber mais. Isso é ter gozo. Se nós sentimos isso, então estamos no bom caminho. Agora, se não sentimos gozo, se a palavra de Deus é enfadonha para nós, há qualquer coisa que não está bem. Então vamos nos examinar e vamos perceber, de facto, o que é que está mal para corrigir trajetórias. Que o Senhor nos ajude e que possamos verdadeiramente pensar que, se assim não for, não vamos conseguir andar dignamente diante do Senhor. Porque, como o Carlos um bocadinho frisava, e dava o exemplo de que andarmos, quando o Senhor nos diz isso, é andar diante, é desbravar mato. Ninguém consegue ser guia de ninguém se não tiver conhecimento do terreno. Se nós não tivermos conhecimento verdadeiramente da palavra, como é que vamos andar diante, seja daquilo que for? Não vamos conseguir. Por isso, que o Senhor nos ajude a poder ter o discernimento certo da palavra de Deus. É tudo.
Agora fiquei um bocado arrependido. Ia falar mais ou menos do mesmo. Fiquei arrependido foi de não ser o primeiro, talvez. Porque ia tocar também no assunto do versículo 9 e 10. Já vimos que no versículo 10 é o propósito pelo qual Paulo orava para que os crentes em Colossos fossem cheios deste conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E vou falar também, só dar um pensamento um pouco sobre isso, falar um pouco mais da sabedoria em si. Já vimos que ser cheios do conhecimento da vontade de Deus não é só sabermos e termos a noção da vontade de Deus, não só para as nossas vidas, mas também na dispensação atual. Não é também só termos estas noções ou informações por meio do estudo da sua palavra. Tudo isto e o propósito em si do conhecimento da sua vontade pode-se dividir em sabedoria e inteligência espiritual. E é por isso que Paulo diz em toda a sabedoria e inteligência espiritual, que nós somos cheios do conhecimento da sua vontade. Tudo isto faz com que realmente nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade, porque conhecermos a vontade de Deus faz com que nós olhemos para as coisas de maneira diferente e façamos as coisas de maneira diferente. É esse o propósito de nós sermos cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus. Para isto, ia só descrever um pouco o que era a sabedoria e a inteligência. Vemos que a sabedoria em si, de certa forma, é a capacidade de nós discernirmos o que é o melhor caminho a seguir. Ou seja, nós, para sabermos qual é o melhor caminho a seguir, nós temos de conhecer. Temos que conhecer tudo, ter um conhecimento amplo, e a sabedoria vai definir o melhor caminho que nós devemos seguir. Não só o melhor caminho, mas também termos a melhor atitude perante uma situação nas nossas vidas, ou fazermos a melhor escolha. Tudo isto parte de nós, também sabemos todas as outras escolhas, mas depois a sabedoria vai determinar a melhor escolha que nós vamos fazer e a melhor atitude que nós vamos tomar perante situações até mesmo não só difíceis, mas também em situações em que estamos sob pressão. E a sabedoria é nós agirmos corretamente e tomarmos boas escolhas e termos boas atitudes, independentemente da situação em que tivermos, seja sob pressão ou não. No entanto, vemos que esta sabedoria, e isto está de acordo com Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 2 e versículo 6, e Provérbios fala muito da sabedoria em termos práticos. Vemos que logo no início do livro de Provérbios é dito que só o Senhor, porque o Senhor dá a sabedoria. E vemos que da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, nós somos cheios do conhecimento da sua vontade através do Senhor. E a sabedoria vem dele. Nós só sabemos a melhor atitude que devemos tomar e a melhor escolha porque vem do Senhor. E para isso nós temos de estar sempre em contacto com a palavra de Deus, estar a estudá-la, e nós, ao termos este conhecimento, temos de agir sabiamente, sabendo que Deus diz para nós seguirmos esta linha e nós, mesmo sabendo todas as outras, sabemos que vamos seguir aquela porque é de acordo com a vontade de Deus. E nós, ao fazermos isso, estamos a mostrar a sabedoria. Sabedoria está muito relacionado com, se eu definisse numa palavra, sabedoria e inteligência, eu definia sabedoria como output e inteligência como input. No sentido em que a sabedoria, de certa forma, vem de dentro para fora. Ou seja, não está dependente do ambiente à nossa volta. Está completamente independente do ambiente. E vem de nós. Vem de nós, não é nós em si, mas vem sempre do Senhor, claro, mas parte de uma atitude nossa. E ela é independente do ambiente. Já a inteligência não. A inteligência é input no sentido em que nós olhamos para o ambiente e nós, através da nossa capacidade de entender, de compreender certas ideias ou através de informações que nós obtemos, conseguirmos analisar bem tudo o que está à nossa volta e temos esta capacidade de não só analisar, mas também aprender com a experiência de outros também e usarmos o nosso raciocínio para também superarmos certas dificuldades. Isto vem com que nós estamos em contacto à nossa volta. Isso é inteligência. A sabedoria é o contrário. Inteligência é, de facto, nós termos este raciocínio para depois também agirmos sabiamente. E estas duas estão muito relacionadas com o conhecimento e estão relacionadas umas com as outras. Porque a inteligência vem de nós, lá está, ao olharmos tudo à nossa volta e conseguimos perceber as coisas, e depois disso nós temos a sabedoria para fazer a melhor escolha. No entanto, isto nunca pode ser sem a palavra de Deus. Não é por acaso que Paulo diz que nós devemos ser cheios
E Ele pedia para nós sermos cheios do conhecimento da Sua vontade. Porque se for pelas coisas do mundo, nós certamente não vamos sempre, e é mais às vezes, nós vamos tomar a atitude errada porque não sabemos o que é a vontade de Deus. Porque se nós, muitas vezes, não fazendo isto, nós vamos fazer escolhas e atitudes de acordo com o nosso coração, ou de acordo com as nossas vontades, ou de acordo com o que queremos. E muitas vezes isso não pode não ser sempre o correto para nós, nem é sempre de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Paulo refere muito o conhecimento da sua vontade, sempre em sabedoria e inteligência. Sermos cheios do conhecimento em toda a sabedoria, já vimos que é ter a melhor atitude e é fazer as melhores escolhas, e isto tem de ser sempre. Um verdadeiro sábio, alguém sábio, é alguém que age sempre da melhor forma, e é sempre. Não pode ser uma vez eu agora vou agir bem, mas depois daqui a bocado já não. Tem de ser sempre, ela não tem meio termos. Ou agimos sempre sabiamente e de acordo com a vontade de Deus, e isto implica muito nós estarmos em comunhão com Deus e fortalecermos a nossa comunhão com Ele, porque de acordo com quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais vamos ter esta noção, mais vamos ter conhecimento para depois sabermos em que situações nós devemos agir ou não. E até mesmo de acordo com o ambiente à nossa volta, nós analisarmos melhor. Ela não depende do ambiente à nossa volta, nem da nossa condição física ou financeira, porque nós devemos agir sempre bem e sabiamente, independentemente do que estiver à nossa volta ou em que situação estivermos. Notemos que é em toda a sabedoria espiritual, e o facto de Paulo referir sabedoria e inteligência espiritual toca nesta parte da nossa comunhão com Deus, e nós conhecemos bem a Sua palavra. E perante o conhecimento da Sua vontade, não podemos, nem devemos ser mais sábios, é sempre ter esta a melhor atitude e fazer sempre as melhores escolhas. Já vimos que Paulo pedia isto para os Colossenses, e o mesmo serve para nós. Devemos pedir isto uns pelos outros, sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, não só para os tempos de hoje, mas também para a vida de cada um de nós, e tomarmos sempre a melhor atitude e conseguirmos analisar bem as coisas, para depois nós, independentemente da situação, porque às vezes algum irmão pode passar alguma dificuldade, e nós, ao sabermos a vontade de Deus, vamos conseguir perceber melhor a situação daquele irmão, para depois também darmos os melhores conselhos, e os conselhos mais sábios. E vemos que, de acordo com o apóstolo Paulo, no versículo 10, que o propósito era mesmo este, era eles serem cheios do conhecimento, em toda a sabedoria, ou seja, agirem bem e raciocinarem bem de acordo com a palavra de Deus, para que eles possam andarem dignamente diante do Senhor. Porque se isto não acontecesse, raramente, e até podia arriscar a dizer que não, conseguiam andar bem e dignamente diante do Senhor, nem conseguiam agradá-lo em tudo, nem conseguiriam dar frutos se não conhecessem a vontade de Deus. E não cresciam também no conhecimento da vontade de Deus, se não conhecessem a vontade de Deus e não agíssemos desta forma. E neste sentido, cada um de nós aplique isto às nossas vidas, e que sejamos cheios do conhecimento da Sua vontade, sempre estudando a Sua palavra. Já vimos que a Sua palavra é o nosso guia, é a nossa bússola, para nós termos uma orientação definida e não andarmos de acordo com as nossas vontades, porque senão isto era uma completa anarquia. E nós vemos isto no mundo. Cada vez mais, nos dias de hoje, as pessoas querem fazer as suas vontades. Há uma semana, se não me engano, há uma semana ou duas, vi um post de uma página de um crente em que ele estava a citar, ele estava a tentar descrever porque é que alguns ateus não acreditavam em Deus, independentemente das provas. E ele citou um caso de um homem, que eu já não me lembro o nome dele, ele era ateu, e ele diz que, mesmo que Deus aparecesse à sua frente, ele continuava a não acreditar nele porque ele não queria. Ele disse, é mesmo uma frase dele, em que ele diz que não acreditava em Deus, mesmo que Deus aparecesse à sua frente, porque ele não queria. E isto envolve o quê? Envolve ele querer fazer a vontade dele, ele querer decidir a vida dele. E o mesmo pode acontecer connosco. Nós muitas vezes podemos não querer conhecer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus porque queremos fazer as coisas à nossa maneira. Achamos que nós somos melhores, ou somos mais sábios de alguma forma, ou somos mais inteligentes de alguma forma, para saber o que é melhor para as nossas vidas. E isto acontece não só com ateus, mas muitas vezes corremos o risco, nós, como homens e mulheres de Deus, fazer a mesma coisa. E que Deus nos ajude neste aspecto, a nós agirmos sabiamente, a sermos inteligentes, sempre de acordo com a Sua palavra e de acordo com a Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então, não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa, senão vamos ouvir o nosso irmão Alberto.
Sim? Espero conseguir explicar-me bem e se alguma coisa não estiver bem, eu também peço correção. Isto foi um pensamento que eu tive já há umas semanas atrás e agora que finalmente chegamos ao versículo 9, 10, posso então falar dele. Nós vemos então mais uma vez aqui uma relação entre os versículos 9 e 10. No versículo 9 nós lemos que Paulo orava para que os irmãos fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. É interessante ver aqui no início do versículo 10 que isso era para que então possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Portanto, conhecer a vontade de Deus é conhecer a Deus. Quando nós conhecemos realmente a vontade de Deus, nós estamos a conhecer a Deus. Eu acredito que a vontade de Deus se pode resumir, se é que se pode dizer resumir, resume-se em Cristo. Nós em Cristo vemos que Deus é justo na medida em que nós estávamos condenados, nos nossos pecados estávamos destinados ao inferno. No entanto, Deus também é misericordioso e em Cristo ofereceu-nos uma saída, uma solução no Calvário. Portanto, mostrou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para connosco. E ao olhar para Cristo, ao olhar para o Calvário, que nós podemos conhecer a Deus. Portanto, conhecer a vontade de Deus, Cristo, é conhecer a Deus. É isso. Graças a Deus. É mesmo assim. De facto, o Senhor Jesus Cristo veio revelar o nosso Deus. Era o Verbo. E Ele é que o veio dar a conhecer, naturalmente. É um pensamento profundo este que nós ouvimos agora. E vamos ouvir então o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais essa reunião e pela participação dos irmãos. No último encontro, foi destacado a grande comissão que faz parte do Evangelho do Reino. E foi distinguido do Evangelho da Graça, da dispensação da graça. O corpo de Cristo, que era um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Porém, Paulo cita várias vezes o Antigo Testamento. Será que no Antigo Testamento já existia uma revelação deste mistério? Muitas pessoas, erroneamente, acusam e dizem que não, de fato o mistério já estava sendo revelado pelos profetas. Vamos ver alguns textos, porque andar dignamente diante do Senhor, conforme Colossenses 1:10, requer saber manejar bem a palavra da verdade e conhecer o mistério. Romanos 15, verso 9 até 12, Paulo cita Isaías. Atos 26, verso 22 e 23, podemos ler assim. Paulo declara: ainda até o dia de hoje permaneço, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Estas passagens que Paulo cita parece evidenciar e confirmar que a sua mensagem já vinha sendo revelada e oculta no Antigo Testamento. Mas vamos ver o que ele diz. Bom, no Antigo Testamento, a morte e ressurreição do Messias, de Cristo, não era um mistério, um segredo. Não era nada oculto. A mensagem de luz para alcançar os gentios também não era um mistério. Isaías, no verso 60, verso 3, diz que os gentios seriam alcançados. Romanos, no capítulo 10, capítulo 11, mostra que o gentio seria alcançado pela exaltação de Israel. Porém, Romanos 11, verso 11, Paulo diz que os gentios agora são alcançados pela queda de Israel. O verso 23 de Atos 26 já começa a revelar o que Paulo estava tentando dizer com as profecias citadas. Verso 23, Atos 26.
que o Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo ele está querendo com isso dizer que a sua mensagem não contradiz a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Atos 15 é um concílio em Jerusalém, onde que o líder agora é Tiago, quer mostrar e quer ser apresentado com a mensagem do novo evangelho, o evangelho que Paulo pregava. Atos 15, verso 14 e 15, encontramos assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas. Esta expressão, concordam as palavras dos profetas. Podemos entender e ver que quando os autores do Novo Testamento estão citando o Antigo Testamento, os profetas, é em cumprimento àquela profecia. O Evangelho de Mateus é pródigo nisso. Muitas citações de profecias do Antigo Testamento eram cumpridas com Jesus encarnado na época do Evangelho do Reino. Porém, quando Paulo cita o Velho Testamento, ele está a fazer em harmonia com as Escrituras do Antigo Testamento. Não para cumprimento, mas em harmonia, concordando, não contradizendo. Romanos 10, verso 19, há uma palavra que diz assim: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Paulo, aqui em Romanos 10, 19, cita Deuteronômio 32, verso 21. E aqui, nação, está no singular. Isso quer dizer que os gentios, que são nações, não fazem parte deste cumprimento. Pedro, sim. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que esta nação é o remanescente fiel, o judeu crente, a nação santa. Em cumprimento disto, este fato é evidenciado por Jesus em Mateus 21, 43. Portanto, Paulo ele usa estas escrituras de Deuteronômio 32 para harmonizar com a sua mensagem. Sua mensagem nunca foi profetizada no Antigo Testamento. De fato, a graça, o ministério da graça, estava oculto, era um segredo que foi revelado ao apóstolo Paulo, diretamente por Jesus, glorificado no céu. Depois, pelo Espírito Santo, aos apóstolos. Portanto, a sua nova mensagem está de acordo com a palavra de Deus. Deus não pega nada de surpresa e ninguém fica, de modo algum, surpreendido com um fato estranho na sua vida. Deus tem propósitos, Deus tem planos para todos nós. Quer seja na história humana, no povo de Israel, para a igreja e para a sua vida também. E que Deus nos abençoe.